Fala, samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula. E nessa aula estaremos começando a falar de forma um pouco melhor sobre formulários, beleza? A gente já aí viu, né, nas aulas anteriores algumas aulas que eu acabei explicando um pouquinho sobre formulário. E nessa aula estaremos adentrando um pouco mais a fundo do que seria o formulário, para que ele serve, onde utilizar esses formulários, beleza? Então tudo isso a gente vai estar aprendendo daqui em diante, beleza? Então, a primeira coisa que precisamos aprender e saber, né, é que o que é um formulário? Um formulário seria justamente uma página web, tá? Que permite que os nossos usuários, ou seja, as pessoas que acessam o nosso site, eles consigam inserir dados, beleza? Para que seja enviado para o nosso servidor, ou seja, para que a gente consiga receber em mãos, beleza? Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, formulário de contato, beleza? Que a gente vai estar fazendo aí no nosso projeto do currículo. Então, ou seja, vai ser uma página, um local específico para que o nosso usuário ele consiga enviar informações para nós, beleza? Então, ela vai ter um campo de formulário, que a pessoa vai colocar o nome dela, né? O endereço, tudo bonitinho. E ela vai mandar uma mensagem falando, pô, gostei do seu site, é um site legal, né? Gostei do seu currículo, o seu currículo é bem legal e tudo mais. Então, ou seja, é um meio que o nosso usuário consegue falar conosco, beleza? E aí, a gente aprendeu o que é um formulário e agora também precisamos entender quais tipos de formulário a gente pode estar criando, tá? Então aqui eu peguei algumas imagens aqui na internet para mostrar para você e aqui eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples de um formulário, beleza? Então eu vou estar aumentando um pouquinho para você conseguir acompanhar melhor. E aqui nós temos um formulário que é bem simples, que é o que mais é utilizado, né? Então aqui é um formulário de contato, vocês podem ver aqui. E aqui nós temos o nome, para você colocar o nome, tem o e-mail, tem a mensagem e no final aqui tem um botão para poder enviar essas informações. Então duas coisas que precisamos entender e aprender desde já. Que primeiro, um formulário ele sempre vai ter um label, tá? E um input do lado, beleza? Por quê? Porque esse label é justamente a descrição do meu input. Ou seja, eu falo com uma pessoa, você vai precisar digitar nesse campo o seu nome. Beleza? Então, primeira coisa que teremos que aprender é justamente isso. Segundo, todo formulário ele precisa ter um botão, beleza? Que esse botão que vai ser responsável por enviar as informações que o usuário digitar aqui dentro, beleza? Então, meio que é obrigatório ter um botão sempre que a gente criar um formulário, beleza? Então, aprendemos essas duas coisas, que é uma coisa bem simples, mas que é muito fundamental, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem que mostra quais os tipos de formulário nós podemos estar criando, tá? Porque tem uma diferença também e tem o porquê que eu vou estar te explicando a partir de agora. Então eu vou pegar minha outra imagem aqui que já separei, que seria essa imagem aqui. Então eu vou estar aumentando um pouquinho para vocês poderem acompanhar melhor. E aqui tem o seguinte, vocês podem ver que eu tenho dois formulários, né? Um do lado do outro. Você pode ver que a cor é a mesma e os labels também é a mesma coisa. Porém, tem uma diferença muito grande nele. O seguinte, que um formulário, você pode ver que eu tenho um campo ao lado do outro, né? Como você pode ver aqui nesse primeiro formulário. Já no segundo, eu já tenho um campo, um abaixo do outro, beleza? Ou seja, os dois são os formulários, beleza? São formulários, porém, um e o outro é diferente por conta de uma questão, uma coisa. O que acontece? Geralmente, quando a gente cria um formulário, e às vezes o formulário pede muitas informações, isso causa para o usuário um certo desconforto. Por quê? Porque às vezes o nosso formulário ele vai ficar igual esse segundo exemplo aqui. Ele pode ficar muito extenso, né? Como vocês podem ver aqui, tem um campo abaixo do outro. Então imagine só, você acessar uma página e ter 20 campos, um embaixo do outro. A primeira coisa que você vai verificar é que, poxa, está pedindo muita informação, né? Então todo mundo acaba chegando a essa conclusão. E segundo, que é muito desconfortável para o usuário, é justamente ele ter que dar o scroll para poder estar preenchendo cada campo, né? Então no caso aqui, imagina aqui, nesse scroll aqui do meu navegador. Eu preciso ir, clicar aqui, digitar a minha informação, depois descer por aqui e digitar a informação. Então isso gera um certo desconforto para o usuário final. E aí entra a questão aqui dos formulários, que a gente chama muito formulários colunados, né? Que, ou seja, é ter duas colunas, ou pode ter mais também, dependendo também do tipo de informação. Então aqui você pode ver que tem duas colunas, né? Uma do lado da outra, e nessas colunas é preenchido com os inputs, né? Então tem aqui um input aqui, do lado dele tem outro input, beleza? Por que utiliza dessa maneira?
Isso é muito utilizado quando a gente tem um formulário que tem muitos campos, muitas informações. Aí, para não ficar nada muito extenso, para o usuário não dar um scroll muito longo, a gente coloca um do lado do outro. E outra coisa, sempre uma informação complementando a outra, tá? Então, por exemplo, se aqui eu vou pedir o nome e aqui eu vou pedir logo abaixo o sobrenome, então quando a gente colunar nossos formulários, coloca nome e ao lado sobrenome. Por quê? Porque aqui vai ser uma linha que vai um complementar a outra, beleza? Da mesma forma embaixo. Se eu estou pedindo o endereço e tem outro campo também de CEP embaixo, eu posso estar colocando o endereço aqui do lado e o CEP aqui do lado que vai complementar, beleza? Mas fala, Eduardo, mas e se não complementar? Se não complementar, não tem problema. Só que o correto, né, e o bom que você deixa como padrão, é que uma informação complementa a outra, beleza? Então a gente falou aqui sobre os formulários colunados, beleza? E outra coisa, e no final, como é um final aqui, um input de texto, né, que é a textiar, que a gente já aprendeu, aí sim você pode deixar ele isolado, pegando sempre aqui a largura total, beleza? Que aqui você vai dar ao usuário a flexibilidade de poder digitar o seu texto tranquilamente, beleza? E o botão no final, para poder enviar as informações. Já nesse segundo caso aqui, como que a gente vai utilizar esse camarada aqui desse tipo? Esses formulários, geralmente, eles são da forma de linhas, né? Então tem uma linha abaixo da outra, por isso que essa é a diferença entre colunado e linhas. E ele aqui é muito utilizado para formulários de autenticação, por exemplo, um formulário de login. Então ele vai ter, né, teoricamente, menos campos e geralmente é utilizado um embaixo do outro para poder causar esse impacto aí de utilizar em autenticação. Então geralmente em formulário de autenticação, você vai ver o nome, por exemplo, o e-mail ou usuário, e embaixo vai ter outro campo, outro input, com do label password ou senha, e vai ter aqui um em cima do outro, no caso, um abaixo do outro, na verdade, né? E no final, vai ter um campo aqui de botão. Mas você me pergunta, Eduardo, mas se caso eu quiser criar um formulário de contato, e eu só quero pedir o nome, o sobrenome e a mensagem do usuário, como é que eu faço? Bom, aí fica a seu critério. No caso, como é menos campos, então não há necessidade de você fazer ele da forma colunada, né? Você pode fazer justamente dessa forma aqui que não tem problema. Porém, se os seus campos passarem de colocar 6, né, 7 inputs para mais, aí é bom você já utilizar da forma colunada, beleza? Então, como eu falei, é uma aula bem rápida, apenas para a gente poder entender o que é um formulário e quais as formas, né, de formulários e também como utilizar ele, beleza? Então a gente já viu nos nossos aulas anteriores como a gente deu alguns exemplos de formulários, né? E a partir de agora estaremos adentrando um pouco mais de dentro, né? Praticando aí a criação de formulários, beleza? Então desde já espero que você tenha gostado dessa aula, espero também que você tenha entendido, né, o conceito e o porquê de cada coisa. E na próxima aula estaremos aí avançando o nosso conhecimento, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.